Wouldn't it be incredible to wander the bustling streets of Discworld, experiencing Pratchett's wit firsthand? Não seria incrível vagar pelas ruas movimentadas de Discworld, experimentando o humor de Pratchett em primeira mão? The sheer magic woven into the fabric of Middle-earth feels like a comforting embrace, doesn't it? A pura magia tecida no tecido da Terra-média parece um abraço reconfortante, não é? Perhaps a life amongst the stars in E&M. Talvez uma vida entre as estrelas em I.A.M. Banks culture would offer ultimate freedom and exploration. A cultura dos bancos ofereceria liberdade e exploração máximas. Considering the intricate political landscape, Westeros presents a fascinating, albeit dangerous, opportunity for observation. Considerando o intrincado cenário político, Westeros apresenta uma oportunidade fascinante, embora perigosa, para observação. Wouldn't the vibrant energy of Panem be captivating, despite its obvious flaws? A energia vibrante de Panem não seria cativante, apesar de seus defeitos óbvios? A quiet existence in the Shire sounds utterly idyllic and peaceful. Uma existência tranquila no condado soa absolutamente idílica e pacífica. The possibilities within the world of Harry Potter are simply limitless, wouldn't you agree? As possibilidades dentro do mundo de Harry Potter são simplesmente limitadas, você não concorda? Imagine unraveling the mysteries alongside Sherlock Holmes in Victorian London. Imagine desvendar os mistérios junto com Sherlock Holmes na Londres vitoriana. A journey through Wonderland would be delightfully chaotic and surreal, certainly. Uma jornada pelo País das Maravilhas seria deliciosamente caótica e surreal, certamente. The allure of Narnia's eternal winter and talking beasts is undeniably strong. O encanto do inverno eterno e das bestas falantes de Nárnia é inegavelmente forte. Wouldn't it be amazing to experience the technological marvels of Dune? Não seria incrível experimentar as maravilhas tecnológicas de Duna? The complex societies within Ursula K. As sociedades complexas dentro de Úrsula K. Le Guin's Earthsea are endlessly intriguing. Os mundos de terra-mar de Le Guin são infinitamente fascinantes. A life among the spirits and folklore of Studio Ghibli's worlds feels profoundly comforting. Uma vida entre os espíritos e o folclore dos mundos do estúdio Ghibli é profundamente reconfortante. The sheer scale of Frank Herbert's universe is breathtaking, isn't it? A escala imensa do universo de Frank Herbert é de tirar o fôlego, não é? Wouldn't the whimsical nature of Howl's moving castle be a welcome escape? A natureza caprichosa do castelo animado de Owl não seria uma fuga bem-vinda? The gothic atmosphere and hidden secrets within Bram Stoker's Dracula's Transylvania are captivating. A atmosfera gótica e os segredos escondidos na Transilvânia de Drácula de Bram Stoker são cativantes. A chance to explore the underwater cities of Jules Verne's 20,000 Leagues Under the Sea would be extraordinary. Uma chance de explorar as cidades subaquáticas de 20.000 léguas submarinas de Júlio Verne seria extraordinária. The philosophical depth within Philip K. A profundidade filosófica em Philip K. Dick's worlds is endlessly thought-provoking, wouldn't you say? Os mundos do Dick são infinitamente instigantes, você não acha? A sprawling historical fantasy set in a matriarchal society keeps circling in my mind, but the research feels incredibly daunting.
Uma fantasia histórica expansiva ambientada em uma sociedade matriarcal não sai da minha cabeça, mas a pesquisa parece incrivelmente assustadora. Perhaps a tale of sentient plants communicating through bioluminescence. It's just so far outside my usual comfort zone. Talvez uma história de plantas sencientes se comunicando através da bioluminescência. É só muito fora da minha zona de conforto habitual. There's this concept for a noir detective story set on Mars, though nailing the atmosphere feels like a huge challenge. Existe um conceito para uma história de detetive noir ambientada em Marte, embora acertar a atmosfera pareça um grande desafio. A quiet character study of a lighthouse keeper grappling with isolation has been brewing, but finding the emotional core is proving difficult. Um estudo de personagem silencioso sobre um faroleiro lidando com o isolamento está em desenvolvimento, mas encontrar o núcleo emocional tem se mostrado difícil. Wouldn't it be fascinating to explore a world where dreams are currency? The logistics seem impossible, honestly. Não seria fascinante explorar um mundo onde sonhos são moeda? A logística parece impossível, honestamente. A gothic romance involving a haunted music box feels compelling, yet the fear of cliché is strong. Um romance gótico envolvendo uma caixa de música assombrada parece cativante, mas o medo do clichê é forte. The idea of a time-traveling librarian correcting historical inaccuracies sounds fun, but the plot could easily become convoluted. A ideia de uma bibliotecária viajando no tempo para corrigir imprecisões históricas parece divertida, mas a trama poderia facilmente se tornar complicada. A story about a community built inside a giant tree has potential, but visualizing it consistently is proving tricky. Uma história sobre uma comunidade construída dentro de uma árvore gigante tem potencial, mas visualizar isso consistentemente está se mostrando complicado. A magical realism piece centered around a baker whose pastries predict the future feels whimsical, but it needs more substance. Uma obra de realismo mágico centrada em uma padeira cujos doces preveem o futuro parece caprichosa, mas precisa de mais conteúdo. A science fiction thriller about a generation ship nearing its destination feels epic, but the world building is immense. Um thriller de ficção científica sobre uma nave geracional se aproximando de seu destino parece épico, mas a construção do mundo é imensa. A mystery involving a stolen painting and a network of art forgers has been on the back burner, but finding a fresh angle is tough. O mistério envolvendo uma pintura roubada e uma rede de falsificadores de arte tem ficado em segundo plano, mas encontrar um novo ângulo é difícil. A contemporary story about a struggling artist rediscovering their passion feels relatable, but it risks being too predictable. Uma história contemporânea sobre um artista em dificuldades redescobrindo sua paixão é identificável, mas corre o risco de ser previsível demais. A dark fantasy about a cursed kingdom and a reluctant hero feels compelling, but the scope is intimidating. Uma fantasia sombria sobre um reino amaldiçoado e um herói relutante parece cativante, mas a escala é intimidadora. A humorous tale of talking animals running a detective agency sounds lighthearted, but it needs sharper wit. Um conto humorístico de animais falantes administrando uma agência de detetives soa leve, mas precisa de um humor mais afiado. A psychological thriller about a woman with multiple personalities feels intense, but handling the subject matter sensitively is crucial. Um thriller psicológico sobre uma mulher com múltiplas personalidades parece intenso, mas lidar com o assunto de forma sensível é crucial. A post-apocalyptic story about a community rebuilding society feels hopeful, but avoiding tropes is a concern. Uma história pós-apocalíptica sobre uma comunidade reconstruindo a sociedade parece esperançosa, mas evitar clichês é uma preocupação.
A romance between two rival chefs sounds delicious, but it needs more conflict and depth. Romance entre dois chefes rivais soa delicioso, mas precisa de mais conflito e profundidade. A story about a forgotten god trying to regain their power feels grand, but it requires extensive mythology creation. Uma história sobre um deus esquecido tentando recuperar seu poder parece grandiosa, mas exige a criação extensa de mitologia. Perhaps a character wrestling with crippling self-doubt, despite outward success? Talvez uma personagem lutando contra dúvidas paralisantes, apesar do sucesso aparente? Wouldn't it be compelling to explore someone whose ambition consistently sabotages their relationships? Não seria interessante explorar alguém cuja ambição consistentemente sabota seus relacionamentos? Consider a protagonist haunted by a past mistake they can't outrun, yet desperately seeks redemption. Considere uma protagonista assombrada por um erro do passado que ela não consegue superar, mas busca desesperadamente a redenção. A deeply insecure individual masking their vulnerability with a brace of humor could be fascinating. Uma pessoa profundamente insegura, mascarando sua vulnerabilidade com um humor agressivo, pode ser fascinante. What about someone whose kindness is constantly overshadowed by moments of terrible judgment? E quanto a alguém cuja bondade é constantemente ofuscada por momentos de julgamento terrível? The internal conflict of a character driven by good intentions but consistently making poor choices feels ripe for exploration. O conflito interno de um personagem movido por boas intenções, mas que consistentemente toma decisões ruins, parece maduro para exploração. A flawed hero, burdened by a secret shame and striving for forgiveness, might resonate deeply with readers. Uma heroína falha sobrecarregada por uma vergonha secreta e buscando perdão, pode ressoar profundamente com os leitores. Someone whose greatest strength is also their biggest weakness, a compelling paradox, isn't it? Alguém cuja maior força também é sua maior fraqueza, um paradoxo cativante, não é? A character consumed by jealousy, yet capable of profound love, the duality is intriguing. Uma personagem consumida pelo ciúme, mas capaz de amor profundo, a dualidade é intrigante. Wouldn't a protagonist with an addiction, battling their demons while trying to maintain a normal life, be captivating? Não seria cativante uma protagonista com um vício, lutando contra seus demônios enquanto tenta manter uma vida normal? Perhaps someone whose rigid moral code clashes with the complexities of reality, leading to unintended consequences. Talvez alguém cujo código moral rígido entre em conflito com as complexidades da realidade, levando a consequências não intencionais. A character who consistently misreads social cues, causing friction but ultimately meaning well, could be endearing. Um personagem que consistentemente interpreta mal as pistas sociais, causando atrito mas com boas intenções no fundo, pode ser cativante. Consider a protagonist whose fear of failure prevents them from taking risks, despite yearning for something more. Considere uma protagonista cujo medo do fracasso a impede de correr riscos, apesar de ansiar por algo mais. A deeply flawed individual who finds solace in unexpected places, a quiet rebellion, perhaps? Uma pessoa profundamente falha que encontra consolo em lugares inesperados, uma rebelião silenciosa, talvez? What about someone whose attempts at control stem from past trauma and leave a trail of broken connections? E quanto a alguém cujas tentativas de controle derivam de traumas passados e deixam um rastro de conexões rompidas? The struggle of a character who prioritizes their own needs, even at the expense of others, yet craves acceptance feels very human.
A luta de um personagem que prioriza suas próprias necessidades, mesmo às custas dos outros, mas anseia por aceitação, parece muito humana. Someone whose flaws are deeply rooted in their upbringing and shape every aspect of their personality, a tragic figure, maybe? Alguém cujos defeitos estão profundamente enraizados em sua criação e moldam todos os aspectos de sua personalidade, uma figura trágica talvez? A character whose vulnerability is hidden beneath layers of cynicism and self-deprecating wit, a slow reveal could be powerful. Uma personagem cuja vulnerabilidade está escondida sob camadas de cinismo e humor autodepreciativo, uma revelação lenta poderia ser poderosa. A prompt about a lighthouse keeper's secret obsession sparked a short story filled with maritime folklore. Um prompt sobre a obsessão secreta de um faroleiro gerou uma história curta repleta de folclore marítimo. Considering the challenge of writing from an inanimate object's perspective proved surprisingly liberating, resulting in a poem about an old rocking chair. Considerando o desafio de escrever da perspectiva de um objeto inanimado se provou surpreendentemente libertador, resultando em um poema sobre uma cadeira de balanço antiga. The idea of lost and found as a central theme led to a rather melancholic piece about forgotten memories. A ideia de achados e perdidos, como tema central, levou a uma peça um tanto melancólica sobre memórias esquecidas. A peculiar prompt involving a talking cat and a detective agency unexpectedly birthed a comedic screenplay scene. Um pedido peculiar envolvendo um gato falante e uma agência de detetives gerou inesperadamente uma cena de roteiro cômico. Delving into the prompt of A World Without Color inspired a series of abstract prose poems. Mergulhar no tema de Um Mundo Sem Cor inspirou uma série de poemas em prosa abstratos. It was fascinating to explore the prompt The Last Bookstore on Earth, and a novel's opening chapter flowed from it. Foi fascinante explorar o tema A Última Livraria da Terra, e o primeiro capítulo de um romance surgiu a partir dele. A strangely compelling prompt about a sentient garden led to the creation of a whimsical children's story. Um pedido estranhamente cativante sobre um jardim senciente levou à criação de uma história infantil caprichosa. The challenge of writing a scene entirely in dialogue, based on a prompt about two strangers on a train, was quite enjoyable. O desafio de escrever uma cena inteiramente em diálogo, baseado em um tema sobre dois estranhos em um trem, foi bastante agradável. A prompt requesting a story from the villain's point of view resulted in a surprisingly sympathetic character study. Um pedido solicitando uma história do ponto de vista do vilão resultou em um estudo de personagem surpreendentemente simpático. Considering What If Animals Could Vote led to a satirical piece of flash fiction. Considerando E se os animais pudessem votar, resultou em uma peça satírica de ficção relâmpago. A prompt about a hidden door in an ordinary house inspired a mystery with a supernatural twist. Um prompt sobre uma porta escondida em uma casa comum inspirou um mistério com uma reviravolta sobrenatural. The idea of A Letter Never Sent became the foundation for a deeply personal and emotional poem. A ideia de uma carta nunca enviada se tornou a base para um poema profundamente pessoal e emocional. A prompt about a city built on clouds unexpectedly led to a science fiction short story. Uma pergunta sobre uma cidade construída nas nuvens inesperadamente levou a um conto de ficção científica. Exploring the concept of time travel with unintended consequences resulted in a complex and layered narrative. Explorar o conceito de viagem no tempo com consequências não intencionais resultou em uma narrativa complexa e multifacetada. A prompt about a forgotten photograph sparked a series of interconnected vignettes.
Um estímulo sobre uma fotografia esquecida desencadeou uma série de vinhetas interconectadas. Considering a world where dreams are currency led to a dystopian novella outline. Considerando um mundo onde sonhos são moeda, resultou em um esboço de novela distópica. A prompt about a magical map and a lost treasure resulted in an adventure story for young adults. Um prompt sobre um mapa mágico e um tesouro perdido resultou em uma história de aventura para jovens adultos. The challenge of writing from the perspective of a weather system, based on a prompt about a hurricane, was unexpectedly moving. O desafio de escrever da perspectiva de um sistema climático baseado em uma sugestão sobre um furacão foi inesperadamente emocionante. Honestly, a sprawling historical saga feels about right, given all the family drama. Sinceramente, uma saga histórica extensa parece bem adequado, considerando todo o drama familiar. Wouldn't you say a touch of magical realism accurately captures the bizarre coincidences? Você não diria que um toque de realismo mágico captura com precisão as coincidências bizarras? Perhaps it's a quiet, introspective literary fiction piece, lots of internal monologue and character study. Talvez seja uma obra de ficção literária calma e introspectiva, com muitos monólogos internos e estudo de personagem. A gritty noir thriller seems fitting, considering the amount of secrets lurking in the shadows. Um thriller noir sombrio parece adequado, considerando a quantidade de segredos espreitando nas sombras. It's definitely leaning into a cozy mystery vibe these days, thankfully. Definitivamente está indo para uma vibe de mistério aconchegante ultimamente, graças a Deus. A science fiction dystopia isn't far off, with the current state of things. Uma distopia de ficção científica não está muito longe, dado o estado atual das coisas. There's a strong argument for it being a dark fantasy, full of unexpected twists and turns. Há um forte argumento para que seja uma fantasia sombria, cheia de reviravoltas inesperadas. A rom-com, surprisingly enough, though it's a very messy one. Uma comédia romântica surpreendentemente, embora seja uma bem bagunçada. It's probably an absurdist play, honestly, the dialogue is often ridiculous. Provavelmente é uma peça absurda, para ser sincera, o diálogo costuma ser ridículo. A western feels strangely appropriate, with all the wandering and searching for something better. Um faroeste parece estranhamente adequado, com toda a peregrinação e busca por algo melhor. Wouldn't it be hilarious if it was a children's picture book? Não seria hilário se fosse um livro de imagens infantil? A gothic horror novel, with a crumbling ancestral home and a troubled past. Um romance de terror gótico com uma casa ancestral em ruínas e um passado problemático. It's shaping up to be an epic poem, full of grand pronouncements and minor tragedies. Está se tornando um poema épico, cheio de grandes declarações e pequenas tragédias. A slice of life manga seems to fit the everyday chaos quite well. O mangá Slice of Life parece se encaixar bem no caos do dia a dia. It's a bit of a choose-your-own adventure, constantly shifting and unpredictable. É meio que uma aventura escolha a sua própria história, em constante mudança e imprevisível. A political thriller, unfortunately, always navigating complex power dynamics. Um thriller político, infelizmente, sempre navegando por dinâmicas de poder complexas. It's a surprisingly upbeat musical, despite everything. É um musical surpreendentemente animado, apesar de tudo.
A post-apocalyptic survival story feels increasingly accurate. Uma história de sobrevivência pós-apocalíptica parece cada vez mais precisa. A chipped teacup, surprisingly, sparked the entire Gothic romance. Uma xícara de chá lascada surpreendentemente desencadeou todo o romance gótico. The way dust motes dance in sunlight became a metaphor for fleeting memories, and then a story. A maneira como partículas de poeira dançam na luz do sol se tornou uma metáfora para memórias fugazes, e então uma história. Old maps, with their imagined sea monsters, fueled a swashbuckling adventure tale. Mapas antigos com seus monstros marinhos imaginados alimentaram um conto de aventura audacioso. A half-heard conversation on the bus unexpectedly became dialogue for a character. Uma conversa mal ouvida no ônibus inesperadamente se tornou diálogo para uma personagem. The scent of rain on asphalt triggered an entire noir mystery plotline. O cheiro de chuva no asfalto desencadeou toda uma trama de mistério noir. A peculiar arrangement of pebbles on a beach became the basis for a fantasy world's geography. Um arranjo peculiar de pedras em uma praia se tornou a base para a geografia de um mundo de fantasia. Observing pigeons in a park led to an allegorical story about societal structures. Observar pombos em um parque levou a uma história alegórica sobre estruturas sociais. A forgotten grocery list, scribbled on a napkin, inspired a character's backstory. Uma lista de compras esquecida, rabiscada em um guardanapo, inspirou a história de fundo de uma personagem. The static between radio stations became the voice of an otherworldly being in a sci-fi piece. A estática entre as estações de rádio se tornou a voz de um ser extraterrestre em uma obra de ficção científica. A strangely shaped cloud formation suggested the silhouette of a mythical creature. Uma formação de nuvens com um formato estranho sugeria a silhueta de uma criatura mítica. The pattern on an antique rug unexpectedly became a complex plot device. O padrão em um tapete antigo inesperadamente se tornou um dispositivo de enredo complexo. A discarded fortune cookie message formed the central conflict of a short story. Uma mensagem descartada de biscoito da sorte formou o conflito central de um conto. The rhythmic ticking of an old grandfather clock became a symbol of impending doom. O tic-tac rítmico de um velho relógio de avô tornou-se um símbolo de desgraça iminente. A child's drawing, full of vibrant chaos, unlocked a magical realism narrative. Um desenho infantil cheio de um caos vibrante destravou uma narrativa de realismo mágico. The way shadows lengthened at dusk became the driving force behind a thriller's suspense. A maneira como as sombras se alongavam ao entardecer tornou-se a força motriz por trás da tensão de um thriller. A misprinted label on a jar of pickles somehow became the key to understanding a character's motivation. Um rótulo mal impresso em um pote de picles de alguma forma se tornou a chave para entender a motivação de um personagem. The texture of bark on an ancient tree sparked a tale about resilience and time. A textura da casca de uma árvore antiga despertou um conto sobre resiliência e tempo. A collection of lost buttons, each with its own story, became a character study. Uma coleção de botões perdidos, cada um com sua própria história, tornou-se um estudo de personagem. The intimacy of first person just feels natural when exploring a character's deepest vulnerabilities. A intimidade da primeira pessoa parece natural ao explorar as vulnerabilidades mais profundas de um personagem.
Third-person limited allows for a focused narrative, doesn't it? A terceira pessoa limitada permite uma narrativa focada, não é mesmo? Often, the sheer scope of third-person omniscient is what draws a writer to that perspective. Frequentemente, o simples alcance da terceira pessoa onisciente é o que atrai um escritor a essa perspectiva. Considering the story's complexity, wouldn't third-person omniscient offer greater flexibility? Considerando a complexidade da história, não ofereceria uma terceira pessoa onisciente maior flexibilidade? A first-person account can really pull the reader into the protagonist's headspace, creating a strong connection. Um relato em primeira pessoa pode realmente envolver o leitor na cabeça do protagonista, criando uma forte conexão. It's fascinating how third-person limited can build suspense by withholding information. É fascinante como a terceira pessoa limitada pode criar suspense ao reter informações. The challenge with first-person, though, is avoiding self-indulgence in the narrator's voice. O desafio da primeira pessoa, no entanto, é evitar a autoindulgência na voz do narrador. Third-person omniscient can sometimes feel distant, lacking that immediate emotional impact. Terceira pessoa onisciente pode às vezes parecer distante, faltando aquele impacto emocional imediato. Perhaps the choice depends on how much of the world you want to reveal at once. Talvez a escolha dependa de quanta informação do mundo você quer revelar de uma vez. A tightly controlled third-person limited perspective can be incredibly effective for mystery. Uma perspectiva limitada em terceira pessoa, rigidamente controlada, pode ser incrivelmente eficaz para mistério. Sometimes, the story itself dictates which point of view feels most appropriate. Às vezes, a própria história dita qual ponto de vista parece mais apropriado. The immediacy of I allows for a rawness that's hard to replicate otherwise. A imediaticidade do eu permite uma crueza difícil de replicar de outra forma. It feels like third-person omniscient demands a broader understanding of all characters' motivations. Parece que a terceira pessoa onisciente exige uma compreensão mais ampla das motivações de todos os personagens. A first-person narrative can be incredibly limiting if the character isn't particularly observant. Uma narrativa em primeira pessoa pode ser incrivelmente limitante se o personagem não for particularmente observador. Third-person limited offers a sweet spot between intimacy and scope, wouldn't you agree? Terceira pessoa limitada oferece um ponto ideal entre intimidade e abrangência, você não concorda? The freedom to hop between minds in third-person omniscient is undeniably appealing. A liberdade de saltar entre mentes em terceira pessoa onisciente é inegavelmente atraente. It's a matter of control, really. How much access do you want to give the reader? É uma questão de controle, na verdade. Quanto acesso você quer dar ao leitor? Exploring a character's internal world through first person feels like inhabiting their skin. Explorar o mundo interno de um personagem em primeira pessoa é como habitar a própria pele. Constantly needing the perfect opening line feels incredibly stifling, honestly. Precisar constantemente da frase de abertura perfeita é incrivelmente sufocante, sinceramente. A tendency to overwrite descriptions is something she's actively working against these days. Uma tendência a reescrever descrições é algo que ela está ativamente combatendo ultimamente. Perhaps a more disciplined approach to outlining would be beneficial, don't you think? Talvez uma abordagem mais disciplinada para o esboço seria benéfica, você não acha?
The allure of endless editing before even finishing a first draft is proving difficult to resist. O fascínio de editar infinitamente antes mesmo de terminar um primeiro rascunho está se mostrando difícil de resistir. She finds herself frequently distracted by researching minute details instead of just writing the scene. Ela se vê frequentemente distraída pesquisando detalhes minuciosos em vez de simplesmente escrever a cena. A frustrating pattern involves starting multiple projects simultaneously, none reaching completion. Um padrão frustrante envolve iniciar múltiplos projetos simultaneamente, nenhum chegando à conclusão. It's a challenge to avoid the temptation of showing work too early for feedback. É um desafio evitar a tentação de mostrar o trabalho cedo demais para receber feedback. Often, she gets caught up in world building to the detriment of plot progression. Frequentemente, ela se perde na construção de mundos em detrimento do desenvolvimento da trama. A desire for immediate gratification makes long-form projects feel daunting, unfortunately. Um desejo por gratificação imediata torna projetos de longo prazo assustadores, infelizmente. She's attempting to silence the inner critic that constantly questions every sentence. Ela está tentando silenciar o crítico interno que questiona constantemente cada frase. The habit of writing only when feeling inspired is proving remarkably unreliable. O hábito de escrever apenas quando se sentir inspirada está se mostrando notavelmente pouco confiável. A struggle exists with consistently dedicating a specific time each day to writing. Existe uma dificuldade em dedicar consistentemente um tempo específico todos os dias para escrever. Sometimes, she falls into the trap of mimicking her favorite authors' styles. Às vezes, ela cai na armadilha de imitar os estilos de seus autores favoritos. A tendency to self-censor ideas before they fully form is something she's trying to overcome. Uma tendência a autocensurar ideias antes que elas se formem completamente é algo que ela está tentando superar. She's working on letting go of control and embracing the messiness of a first draft. Ela está trabalhando em abrir mão do controle e abraçar a bagunça de um primeiro rascunho. A frustrating cycle involves deleting entire chapters on a whim, regrettably. Um ciclo frustrante envolve apagar capítulos inteiros por capricho, lamentavelmente. She's attempting to build a habit of writing even when lacking motivation, surprisingly. Ela está tentando criar o hábito de escrever mesmo quando não tem motivação, surpreendentemente. A constant need for external validation is hindering her creative flow, it seems. Uma necessidade constante de validação externa está prejudicando seu fluxo criativo, parece. A collaboration with Virginia Woolf feels like diving into a stream of consciousness, perhaps exploring the inner life of a lighthouse keeper's wife. Uma colaboração com Virginia Woolf parece mergulhar em um fluxo de consciência, talvez explorando a vida interior da esposa de um faroleiro. Wouldn't it be fascinating to build a Gothic mystery alongside Daphne du Maurier, steeped in Cornish folklore and hidden family secrets? Não seria fascinante construir um mistério gótico ao lado de Daphne du Maurier, imerso no folclore da Cornualha e em segredos de família ocultos? Gabriel Garcia Marquez's magical realism could lend itself beautifully to a story about a town where memories manifest physically. O realismo mágico de Gabriel Garcia Marques poderia se adaptar lindamente a uma história sobre uma cidade onde as memórias se manifestam fisicamente. Imagine crafting a sprawling historical epic with Hilary Mantel, focusing on the untold stories of women during the Tudor period.
Imagine criar uma épica histórica expansiva com Hilary Mantel, focando nas histórias não contadas de mulheres durante o período Tudor. A darkly comedic novel with Kurt Vonnegut, dissecting modern anxieties through a science fiction lens feels incredibly appealing. Um romance de comédia sombria com Kurt Vonnegut, dissecando ansiedades modernas através de uma lente de ficção científica parece incrivelmente atraente. Perhaps a whimsical fantasy with Neil Gaiman, weaving together mythology and contemporary life in unexpected ways? Talvez uma fantasia caprichosa com Neil Gaiman, entrelaçando mitologia e vida contemporânea de maneiras inesperadas? To pen a gritty crime thriller alongside Raymond Chandler, set in the neon-lit streets of 1940s Los Angeles would be a dream. Escrever um thriller policial sombrio ao lado de Raymond Chandler, ambientado nas ruas iluminadas por neon da Los Angeles dos anos 1940, seria um sonho. A poignant exploration of grief and resilience with Joan Didion, examining the complexities of loss in California's landscape feels right. Uma exploração pungente do luto e da resiliência com Joan Didion, examinando as complexidades da perda na paisagem da Califórnia, parece certo. Building a complex character study with Alice Munro, focusing on the quiet moments of everyday life in rural Canada is tempting. Construir um estudo de personagem complexo com Alice Munro, focando nos momentos tranquilos da vida cotidiana no interior do Canadá é tentador. Wouldn't a sprawling space opera with Ursula K. Não seria ótimo um épico espacial com Ursula K. Le Guin, exploring themes of societal structures and alien cultures be amazing? Le Guin, explorando temas de estruturas sociais e culturas alienígenas ser incrível? A philosophical thriller with Albert Camus, delving into the absurdity of existence through a modern lens is intriguing. Um thriller filosófico com Albert Camus, explorando o absurdo da existência através de uma lente moderna é intrigante. To co-author a sweeping romance with Jane Austen, but set in a completely unexpected time period feels delightful. Coescrever um romance épico com Jane Austen, mas ambientado em um período completamente inesperado parece delicioso. A collection of interconnected short stories with Flannery O'Connor, exploring the darker side of human nature in the American South is captivating. Uma coleção de contos interligados com Flannery O'Connor, explorando o lado mais sombrio da natureza humana no sul dos Estados Unidos, é cativante. Perhaps a lyrical and haunting novel with Toni Morrison, examining themes of identity and belonging in the African American experience feels powerful. Talvez um romance lírico e assombroso com Toni Morrison, examinando temas de identidade e pertencimento na experiência afro-americana pareça poderoso. A fast-paced adventure novel with Robert Louis Stevenson, set on a remote island filled with hidden treasures and dangerous secrets is exciting. Um romance de aventura em ritmo acelerado com Robert Louis Stevenson, ambientado em uma ilha remota cheia de tesouros escondidos e segredos perigosos é emocionante. To craft a suspenseful psychological thriller alongside Shirley Jackson, exploring the unsettling atmosphere of small-town life feels chilling. Criar um suspense psicológico com Shirley Jackson, explorando a atmosfera perturbadora da vida em cidades pequenas parece arrepiante. Building a complex and morally ambiguous story with Fyodor Dostoevsky, delving into the depths of human psychology feels intense. Construir uma história complexa e moralmente ambígua com Fyodor Dostoiévski, aprofundando-se nas profundezas da psicologia humana parece intenso. Wouldn't a satirical comedy with Terry Pratchett, poking fun at societal norms and human foibles be hilarious? Não seria hilário uma comédia satírica com Terry Pratchett, zombando das normas sociais e das fraquezas humanas?
Isn't it fascinating how the Chosen One narrative still resonates with so many readers? Não é fascinante como a narrativa do Escolhido ainda ressoa com tantos leitores? The slow burn romance, despite its predictability, often feels incredibly satisfying. O romance lento, apesar de sua previsibilidade, frequentemente parece incrivelmente satisfatório. Honestly, insta-love just feels unearned, doesn't it? Sinceramente, amor à primeira vista parece não merecido, não é? A well-executed fake dating plot can be utterly delightful. Uma trama de namoro falso bem executada pode ser absolutamente encantadora. Deus Ex Machina feels like a cheat code, completely undermining the story's tension. Deus Ex Machina parece um código de trapaça, minando completamente a tensão da história. There's something comforting about a rags to riches storyline, even knowing how it will likely unfold. Há algo reconfortante em uma história de superação, mesmo sabendo como ela provavelmente se desenrolará. Overly dramatic monologues rarely feel authentic. Subtlety is key, wouldn't you agree? Monólogos excessivamente dramáticos raramente parecem autênticos. Sutileza é fundamental, você não concorda? The trope of the mysterious benefactor has a certain allure, sparking curiosity. O tropo do benfeitor misterioso tem um certo encanto, despertando curiosidade. Amaryllis finds the unreliable narrator particularly engaging when done skillfully. Amaryllis acha o narrador não confiável particularmente envolvente quando bem executado. The trope of the stoic, emotionally unavailable hero feels tired and frankly, a bit cliché. O clichê do herói estoico, emocionalmente indisponível, está cansativo e, sinceramente, um pouco batido. Isn't it interesting how the enemies to lovers trope can be so compelling? Não é interessante como o tropo de inimigos para amantes pode ser tão cativante? Amaryllis believes that the found family dynamic is a genuinely heartwarming element in storytelling. Amaryllis acredita que a dinâmica de família escolhida é um elemento genuinamente emocionante na narrativa. The trope of the damsel in distress feels incredibly outdated and limiting. O clichê da donzela em perigo parece incrivelmente ultrapassado e limitante. A well-placed red herring can elevate a mystery to another level, don't you think? Uma pista falsa bem colocada pode elevar um mistério a outro nível, você não acha? The trope of the tragic backstory can be powerful if handled with sensitivity. O clichê da história de fundo trágica pode ser poderoso se tratado com sensibilidade. Amaryllis often finds herself rolling her eyes at the misunderstanding that could be solved with a single conversation, plot device. Amaryllis frequentemente se pega revirando os olhos com o clichê do mal-entendido que poderia ser resolvido com uma única conversa. The trope of the long-lost sibling feels contrived and often unnecessary. O clichê do irmão ou irmã perdido aparece forçado e frequentemente desnecessário. Isn't it a shame when a story relies too heavily on the prophecy-fulfilled trope? Não é uma pena quando uma história depende demais do clichê da profecia cumprida. The old lighthouse, perpetually shrouded in mist, seemed to exhale loneliness. O farol antigo, perpetuamente envolto em névoa, parecia exalar solidão. Does the architecture subtly reflect the protagonist's internal state? A arquitetura reflete sutilmente o estado interno do protagonista? Consider how weather patterns might mirror emotional shifts within the narrative.
Considere como os padrões climáticos podem refletir mudanças emocionais na narrativa. A crumbling manor house, steeped in history, could hold secrets alongside its inhabitants. Uma mansão decadente e imersa em história pode guardar segredos junto com seus habitantes. Perhaps the forest breathes with a sentience all its own, influencing events? Talvez a floresta respire com uma consciência própria, influenciando os eventos? What if the desert isn't just barren land but a harsh judge of character? E se o deserto não for apenas terra árida, mas um juiz severo de caráter? The city's relentless energy could be an antagonist, pushing characters to their limits. A energia implacável da cidade pode ser uma antagonista, levando os personagens aos seus limites. Imagine a swamp where the very mud clings to hopes and dreams. Imagine um pântano onde a própria lama se apega às esperanças e aos sonhos. A bustling marketplace overflowing with life might represent societal pressures. Um mercado movimentado, transbordando de vida, pode representar pressões sociais. The quiet solitude of a snow-covered cabin could foster introspection. O silêncio tranquilo de uma cabana coberta de neve poderia promover a introspecção. How does the setting's color palette contribute to the overall mood? Como a paleta de cores do cenário contribui para o clima geral? A vast, echoing cave system could symbolize a character's subconscious. Um vasto sistema de cavernas ecoantes pode simbolizar o subconsciente de um personagem. The relentless ocean waves might embody the passage of time and inevitable change. As ondas implacáveis do oceano podem personificar a passagem do tempo e a mudança inevitável. Doesn't a forgotten garden, overgrown with weeds, speak volumes about neglect? Um jardim esquecido, tomado pelo mato, não diz muito sobre abandono? A towering mountain range could represent insurmountable obstacles. Uma imponente cordilheira pode representar obstáculos intransponíveis. The stark beauty of a frozen tundra might evoke feelings of isolation and resilience. A beleza austera de uma tundra congelada pode evocar sentimentos de isolamento e resiliência. A vibrant coral reef, teeming with life, could symbolize hidden complexities. Um recife de coral vibrante, repleto de vida, poderia simbolizar complexidades ocultas. The oppressive heat of a jungle might mirror a character's internal turmoil. O calor opressivo de uma selva pode refletir a turbulência interna de um personagem. Sometimes the middle just dissolves into a confusing mess, doesn't it? Às vezes o meio simplesmente se dissolve em uma bagunça confusa, não é? Does anyone else struggle with knowing when enough is truly enough? Alguém mais tem dificuldade em saber quando é o suficiente? It feels like the ending always wants to be different than what I initially planned. Parece que o final sempre quer ser diferente do que eu planejei inicialmente. Maintaining momentum past that initial burst of inspiration is a real hurdle, truthfully. Manter o ritmo após aquela explosão inicial de inspiração é um verdadeiro obstáculo, para ser sincera. The sheer weight of all the possibilities can be paralyzing at times. O peso de todas as possibilidades pode ser paralisante às vezes. Often, self-doubt creeps in and whispers that it's not worth continuing. Frequentemente a autodúvida surge e sussurra que não vale a pena continuar. It's a constant battle against the urge to endlessly revise instead of actually concluding things.
É uma batalha constante contra a vontade de revisar incessantemente em vez de realmente concluir as coisas. A nagging fear that it won't live up to the vision in her head often stalls progress. O medo persistente de que não corresponda à visão que ela tem frequentemente paralisa o progresso. Finding the right words to encapsulate everything feels like searching for a ghost. Encontrar as palavras certas para englobar tudo parece procurar um fantasma. The temptation to start something new before finishing the old is incredibly strong, isn't it? A tentação de começar algo novo antes de terminar o antigo é incrivelmente forte, não é? It's surprisingly difficult to let go of a story once it's done, even when it's finished. É surpreendentemente difícil deixar ir uma história depois que ela termina, mesmo quando está finalizada. A tendency to overthink every single detail can really slow things down. Uma tendência a pensar demais em cada detalhe pode realmente atrasar as coisas. Sometimes, the characters seem to have a mind of their own and refuse to cooperate with the plot. Às vezes, os personagens parecem ter vida própria e se recusam a cooperar com o enredo. It's hard not to get distracted by shiny new ideas when a story feels difficult. É difícil não se distrair com novas ideias brilhantes quando uma história parece difícil. A lack of clear direction in the latter half often leads to wandering and frustration. A falta de direção clara na segunda metade frequentemente leva a divagações e frustração. The pressure to write something good can be incredibly stifling, honestly. A pressão para escrever algo bom pode ser incrivelmente sufocante, sinceramente. It's a struggle to balance wanting perfection with simply getting it done. É difícil equilibrar a vontade de perfeição com o simples fato de concluir algo. A constant questioning of whether the story is truly saying what she intends. Um questionamento constante sobre se a história está realmente dizendo o que ela pretende. Don't be afraid to write terribly, just get the story down. Não tenha medo de escrever mal, apenas coloque a história no papel. Embrace feedback, even when it stings. Growth often resides in critique. Abrace o feedback mesmo quando dói, o crescimento frequentemente reside na crítica. Read voraciously across genres, expand your palette for storytelling. Leia avidamente em diversos gêneros, expanda seu paladar para contar histórias. Cultivate a consistent writing habit, even if it's only 15 minutes daily. Cultive um hábito consistente de escrita, mesmo que seja apenas 15 minutos por dia. Don't chase trends. Authenticity resonates far more powerfully with readers. Não siga tendências. A autenticidade ressoa muito mais fortemente com os leitores. Explore writing prompts to unlock unexpected ideas and perspectives. Explore sugestões de escrita para desbloquear ideias e perspectivas inesperadas. Consider joining a writers group for support and constructive criticism. Considere participar de um grupo de escritores para apoio e críticas construtivas. Let your characters dictate the narrative, not the other way around. Deixe seus personagens ditarem a narrativa, não o contrário. Don't underestimate the power of showing, not telling, in your prose. Não subestime o poder de mostrar, não contar em sua prosa. Seek out beta readers whose opinions you genuinely value and trust. Procure leitores beta cujas opiniões você realmente valoriza e confia. Remember that rejection is a part of the process, not a reflection of your worth.
Lembre-se que a rejeição faz parte do processo, não um reflexo do seu valor. Experiment with different points of view to find what best suits your story. Experimente diferentes pontos de vista para encontrar o que melhor se adapta à sua história. Allow yourself the freedom to write badly, knowing revision is always possible. Permita-se a liberdade de escrever mal, sabendo que a revisão é sempre possível. Focus on crafting compelling characters, they drive the narrative forward. Concentre-se em criar personagens cativantes, eles impulsionam a narrativa. Don't be paralyzed by perfectionism, finished is better than perfect. Não se paralise pela busca da perfeição, pronto é melhor que perfeito. Understand that storytelling is rewriting, and embrace the editing stage. Entenda que contar histórias é reescrever, e abrace a fase de edição. Prioritize developing a strong narrative voice, it's what makes your work unique. Priorize o desenvolvimento de uma voz narrativa forte, é isso que torna seu trabalho único. Always carry a notebook to capture fleeting ideas and observations. Sempre carregue um caderno para registrar ideias e observações passageiras. The sheer audacity of 100 years of solitude unlocked something in her about magical realism. A pura audácia de 100 anos de solidão despertou algo nela sobre o realismo mágico. Didn't realize how much narrative voice mattered until encountering Beloved. Não percebi o quanto a voz narrativa importava até encontrar Beloved. A completely different approach to storytelling was revealed through reading Frankenstein. Uma abordagem completamente diferente para a narrativa foi revelada ao ler Frankenstein. Suddenly, character development felt less like a technique and more like understanding people after Anna Karenina. De repente, o desenvolvimento de personagem pareceu menos uma técnica e mais como entender pessoas depois de Anna Karenina. The way Cormac McCarthy uses language in Blood Meridian is simply breathtaking, altering expectations. A maneira como Cormac McCarthy usa a linguagem em Blood Meridian é simplesmente de tirar o fôlego, alterando expectativas. Before Mrs. Antes da senhora Dalloway, stream of consciousness felt inaccessible, now it feels natural. Dalloway, fluxo de consciência parecia inacessível, agora parece natural. The Handmaid's Tale forced a re-evaluation of dystopian themes and their power. O conto da Ia forçou uma reavaliação dos temas distópicos e seu poder. Never considered the possibilities within unreliable narrators until The Remains of the Day. Nunca considerei as possibilidades dentro de narradores não confiáveis até o resto do dia. A profound shift in understanding plot structure occurred while immersed in Midnight's Children. Uma mudança profunda na compreensão da estrutura de enredo ocorreu enquanto estava imersa em Filhos da Meia-Noite. The lyrical prose of Toni Morrison's work, particularly Song of Solomon, redefined beauty in writing. A prosa lírica da obra de Toni Morrison, particularmente Song of Solomon, redefiniu a beleza na escrita. The Master and Margarita demonstrated the freedom possible within fantastical narratives. O Mestre e Margarida demonstrou a liberdade possível dentro de narrativas fantásticas. A new appreciation for short-form storytelling blossomed after reading Dubliners. Um novo apreço por narrativas curtas floresceu após a leitura de Dubliners. The emotional depth achieved in A Little Life was a turning point for her.
A profundidade emocional alcançada em uma vida pequena foi um ponto de virada para ela. Exploring the complexities of memory became captivating after The Things They Carried. Explorar as complexidades da memória se tornou cativante após As Coisas que Eles Carregavam. A fascination with experimental form was ignited by Virginia Woolf's Orlando. Uma fascinação pela forma experimental foi acesa por Orlando, de Virginia Woolf. The power of setting as a character truly resonated while reading Wuthering Heights. O poder do cenário como personagem realmente ressoou durante a leitura de O Morro dos Ventos Uivantes. A newfound respect for the art of subtext emerged after experiencing The Great Gatsby. Um novo respeito pela arte do subtexto surgiu após experimentar O Grande Gatsby. Considering multiple perspectives became essential following a read of As I Lay Dying. Considerar múltiplas perspectivas tornou-se essencial após a leitura de As I Lay Dying. A cautious peek through the shimmering gateway seems prudent, doesn't it? Uma espiada cautelosa através do portal cintilante parece prudente, não é? What if documenting everything with sketches is the initial step? E se documentar tudo com esboços for o primeiro passo? Perhaps a small, inanimate object should be sent through first as a test. Talvez um pequeno objeto inanimado deva ser enviado primeiro como teste. Wouldn't it be wise to analyze the air composition before even considering entry? Não seria sensato analisar a composição do ar antes de sequer considerar a entrada? The immediate impulse is to grab a journal and begin recording observations. O impulso imediato é pegar um diário e começar a registrar observações. Could the portal's edges be touched without consequence, one wonders? Será que as bordas do portal poderiam ser tocadas sem consequências? Alguém se pergunta? A thorough scan for energy signatures feels absolutely necessary. Uma varredura completa em busca de assinaturas de energia parece absolutamente necessária. Is there any discernible sound emanating from the other side? Existe algum som perceptível vindo do outro lado? A quick assessment of surrounding flora and fauna is paramount. Uma avaliação rápida da flora e fauna circundantes é fundamental. The urge to call out, just a simple hello, is surprisingly strong. A vontade de chamar, só um simples olá, é surpreendentemente forte. A detailed map of the portal's location must be created immediately. Um mapa detalhado da localização do portal deve ser criado imediatamente. Should a rope be tied to something secure before attempting anything? Uma corda deve ser amarrada a algo seguro antes de tentar alguma coisa? A silent prayer for safety feels strangely comforting right now. Uma oração silenciosa por segurança parece estranhamente reconfortante agora. The scent of the air wafting from the portal is remarkably unusual. O cheiro do ar que vem do portal é notavelmente incomum. A moment to simply breathe and absorb the sheer impossibility of it all feels vital. Um momento para simplesmente respirar e absorver a pura impossibilidade de tudo isso parece vital. Perhaps a small, durable camera should be sent through for reconnaissance. Talvez uma câmera pequena e durável deva ser enviada para reconhecimento. Is there any indication of how long the portal has been present? Existe alguma indicação de quanto tempo o portal está presente?
A careful study of the light patterns around the gateway seems crucial. Estudo cuidadoso dos padrões de luz ao redor do portal parece crucial. Sometimes a complete change of scenery does the trick, wouldn't you agree? Às vezes, uma mudança completa de cenário resolve, você não acha? Have you ever tried freewriting just to get something, anything, on the page? Você já tentou escrever livremente só para colocar algo, qualquer coisa, no papel? A walk in nature often sparks unexpected ideas, it's quite restorative. Uma caminhada na natureza frequentemente desperta ideias inesperadas, é bastante revigorante. Perhaps listening to a completely different genre of music could unlock something new? Talvez ouvir um gênero musical completamente diferente possa desbloquear algo novo? Don't underestimate the power of people watching. Observing others is endlessly inspiring. Não subestime o poder de observar pessoas. Observar os outros é infinitamente inspirador. It's amazing how a simple prompt can shift the entire direction of a story, isn't it? É incrível como um simples comando pode mudar toda a direção de uma história, não é? Often, stepping away from the project entirely for a day or two provides clarity. Frequentemente, afastar-se completamente do projeto por 1 ou 2 dias proporciona clareza. Considering different perspectives on the story can be incredibly helpful, don't you think? Considerar diferentes perspectivas sobre a história pode ser incrivelmente útil, você não acha? A detailed character sketch, even of minor figures, sometimes gets the ball rolling. Esboço detalhado de personagem, mesmo de figuras menores, às vezes põe a bola em movimento. Reading widely, outside your usual comfort zone, is a fantastic source of inspiration. Ler bastante, fora da sua zona de conforto habitual, é uma fonte fantástica de inspiração. Have you found that brainstorming with others can break through those mental barriers? Você já percebeu que fazer um brainstorming com outras pessoas pode superar essas barreiras mentais? It's surprising how a shift in narrative voice can revitalize a stalled piece. É surpreendente como uma mudança na voz narrativa pode revitalizar um trabalho parado. Sometimes, the most effective method is simply to start writing something completely unrelated. Às vezes, o método mais eficaz é simplesmente começar a escrever algo completamente diferente. A detailed outline, even if it changes later, can provide a helpful structure. Esboço detalhado, mesmo que mude mais tarde, pode fornecer uma estrutura útil. Exploring visual art, paintings, photography, often ignites the imagination. Explorar arte visual, pinturas, fotografia, frequentemente acende a imaginação. It's interesting how revisiting old journals can unearth forgotten ideas, wouldn't you say? É interessante como revisitar diários antigos pode trazer à tona ideias esquecidas, não acha? A good long conversation about the story with a trusted friend can be invaluable. Uma boa e longa conversa sobre a história com um amigo de confiança pode ser inestimável. Perhaps focusing on sensory details, smells, sounds, textures, could unlock a new scene? Talvez focar em detalhes sensoriais, cheiros, sons, texturas, possa desbloquear uma nova cena? A compelling question, truly forcing a prioritization of passions. Uma pergunta instigante forçando realmente uma priorização de paixões. Perhaps the boundless possibilities of magical realism would be endlessly fascinating.
Talvez as infinitas possibilidades do realismo mágico seriam fascinantes sem fim. Wouldn't it be a delightful challenge to perpetually explore the nuances of historical fiction? Não seria um desafio delicioso explorar perpetuamente as nuances da ficção histórica? The sheer emotional range achievable within contemporary romance feels incredibly appealing. A vasta gama de emoções que se pode alcançar na ficção romântica contemporânea parece incrivelmente atraente. Considering the current state of affairs, dystopian fiction might offer a necessary outlet. Considerando o estado atual das coisas, a ficção distópica pode oferecer uma válvula de escape necessária. A lifetime dedicated to crafting intricate mysteries sounds remarkably satisfying. Uma vida dedicada a criar mistérios intrincados soa incrivelmente gratificante. There's something undeniably comforting about the predictability of a cozy mystery, isn't there? Há algo inegavelmente reconfortante na previsibilidade de um mistério aconchegante, não é mesmo? To perpetually build worlds through science fiction, the thought is exhilarating. Construir mundos perpetuamente através da ficção científica, o pensamento é estimulante. The raw honesty found in literary fiction feels like a worthy pursuit, doesn't it? A honestidade crua encontrada na ficção literária parece uma busca válida, não é? Exploring the human condition through short stories could be endlessly rewarding. Explorar a condição humana através de contos poderia ser infinitamente recompensador. A constant dive into thrilling suspense would certainly keep life interesting. Um mergulho constante em suspense emocionante certamente manteria a vida interessante. The freedom of flash fiction, though brief, could be surprisingly fulfilling. A liberdade da microficção, embora breve, poderia ser surpreendentemente gratificante. Wouldn't a focus on Gothic horror allow for deep dives into the psyche? Um foco no horror gótico não permitiria mergulhos profundos na psique? The lyrical nature of poetry feels like a lifelong commitment worth making. A natureza lírica da poesia parece um compromisso vitalício que vale a pena assumir. A dedication to crafting epic fantasy would be an ambitious, yet captivating journey. Uma dedicação à criação de fantasia épica seria uma jornada ambiciosa, mas cativante. The simplicity and directness of fable writing holds a certain charm. A simplicidade e a objetividade da escrita de fábulas possuem um certo charme. To consistently weave tales within the realm of thriller would be quite intense, wouldn't you agree? Contar histórias consistentemente no reino do suspense seria bastante intenso, você não concorda? Exploring the complexities of family sagas feels like a deeply human endeavor. Explorar as complexidades das sagas familiares parece um empreendimento profundamente humano. The Quiet Desperation in Convenience Store Woman by Sayaka Murata lingered for days, a subtle commentary on societal expectations. A silenciosa desesperança em Convenience Store Woman de Sayaka Murata persistiu por dias, um comentário sutil sobre as expectativas da sociedade. A truly haunting tale unfolded in Mexican Gothic by Silvia Moreno Garcia, its atmosphere thick with dread and secrets. Um conto verdadeiramente assombroso se desenrolou em gótico mexicano de Silvia Moreno Garcia, sua atmosfera densa com pavor e segredos. Recently finished Piranesi by Susanna Clark, the sheer originality of its world building was breathtaking, a labyrinthine dream. Terminei recentemente Piranesi de Susanna Clark. A originalidade pura da construção do mundo foi de tirar o fôlego, um sonho labiríntico.
Found the House in the Cerulean Sea by T.J. Encontrei A Casa no Mar Cerúleo por T.J. Clune unexpectedly heartwarming, a gentle reminder of acceptance and found family. Clune surpreendentemente emocionante, lembrete gentil de aceitação e família encontrada. Project Hail Mary by Andy Weir completely captivated attention with its clever science and surprisingly emotional core. Projeto Hail Mary, de Andy Weir cativou completamente com sua ciência e inteligente núcleo surpreendentemente emocional. The lyrical prose of Circe by Madeline Miller resonated deeply, offering a fresh perspective on Greek mythology. A prosa lírica de Circe de Madeline Miller ressoou profundamente, oferecendo uma nova perspectiva sobre a mitologia grega. A Strange and Beautiful Melancholy permeated Clara and the Sun by Kazuo Ishiguro, prompting reflection on what it means to be human. Uma melancolia estranha e bela permeou Clara e o Sol de Kazuo Ishiguro, levando à reflexão sobre o que significa ser humano. The Raw Honesty of Know My Name by Chanel Miller left a profound impact, a powerful story of resilience and justice. A honestidade crua de Know My Name de Chanel Miller deixou um impacto profundo, uma história poderosa de resiliência e justiça. Delved into the Invisible Life of Addie LaRue by V.E. Mergulhei em A Vida Invisível de Addie LaRue de V. Schwab, the concept of being forgotten was explored with such grace and sorrow. Schwab, o conceito de ser esquecido foi explorado com tanta graça e tristeza. The Vanishing Half by Britt Bennett sparked considerable thought about identity, race, and the choices that define us. A Meia-Vida de Britt Bennett despertou considerável reflexão sobre identidade, raça e as escolhas que nos definem. A chilling exploration of power dynamics unfolded within My Dark Vanessa by Kate Elizabeth Russell, a difficult but important read. Uma exploração arrepiante das dinâmicas de poder se desenrolou em Minha Querida Vanessa, de Kate Elizabeth Russell, uma leitura difícil, mas importante. The intricate plot of The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid was utterly absorbing, a glamorous and heartbreaking story. A trama complexa de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid era totalmente envolvente, uma história glamourosa e de partir o coração. A sense of wonder permeated Remarkably Bright Creatures by Shelby Van Pelt, a charming tale about connection and loss. Um sentimento de admiração permeou Criaturas Notavelmente Brilhantes de Shelby Van Pelt, um conto encantador sobre conexão e perda. The Stark Beauty of Leave the World Behind by Ramona Lamb created a pervasive sense of unease, a prescient and unsettling novel. A beleza austera de Deixe o Mundo para Trás, de Rumaan Alam criou um sentimento generalizado de inquietação, um romance premonitório e perturbador. A captivating narrative unfolded in Daisy Jones, The Six by Taylor Jenkins Reid, a vibrant and immersive story of rock and roll. Uma narrativa cativante se desenrolou em Daisy Jones, The Six, de Taylor Jenkins Reid, uma história vibrante e imersiva sobre rock and roll. The emotional weight of Where the Crawdads Sing by Delia Owens stayed with her long after finishing it, a poignant tale of isolation and survival. O peso emocional de Onde Cantam os Ciris de Delia Owens a acompanhou por muito tempo depois de terminá-lo, um conto pungente de isolamento e sobrevivência. A truly unforgettable character emerged in Hamnet by Maggie O'Farrell, a beautifully written and deeply moving novel. Um personagem verdadeiramente inesquecível surgiu em Hamnet de Maggie O'Farrell, um romance lindamente escrito e profundamente emocionante. The unsettling atmosphere of The Silent Patient by Alex Michaelides kept her guessing until the very end, a twisty psychological thriller.
A atmosfera perturbadora de A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides, a manteve intrigada até o fim, um thriller psicológico cheio de reviravoltas.